Paz do Senhor, irmãos. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Como irmãos, estamos aqui em mais um culto de adoração para glorificar o nome do Senhor, para exaltar aquele que vive, aquele que reina, para agradecermos ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito, por tantas coisas ainda que Ele vai fazer em nós, através de nós. Que Deus venha abençoar a nossa noite, que Deus venha abençoar esse momento. Feche os seus olhos e nós vamos Glória a Deus. entregar ao Senhor esse momento precioso que iremos passar aqui juntos, bendizendo o nome do Senhor. Nós entregamos a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe os irmãos que já se encontram neste lugar, aqueles também que vão se achegar a nós, que possamos juntos em comunhão, em adoração, exaltar aquele que reina, aquele que vive. Santo, santo é o Teu nome, Deus. A terra está cheia da Tua glória. E nós glorificamos o Teu nome por quem Tu és e pelo que Tu és. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz no Salmo 116: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Glória a Deus. Possamos em todo o tempo invocar, glorificar, clamar o nome do Senhor e sermos gratos ao Senhor Amém, Jesus. por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Amém. Amém? Glória a Vamos Deus. glorificar o nome do Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Amém, Que Jesus. possamos deixar para trás, esquecer tudo aquilo que venha nos atrapalhar, tudo aquilo que venha incomodar, tirar a nossa comunhão com o Senhor, mas que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, Glória a Deus. ao céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Amém. Meu socorro vem do Senhor, que fez Glória a os Deus. céus e a terra. Os nossos olhos Aleluia, estão Jesus. nisso. E te adoramos, Deus. Esta é a hora da adoração.
Vem me esconder, ó Pai, em teus braços de amor. Que eu possa descansar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da Tua igreja, do Teu povo reunido neste lugar. Queremos descansar em teus braços de amor, Senhor. Descansar em Ti, descansar em Ti. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus.
provação, Glória a Deus. em meio à tempestade, Senhor. Amém. Sabemos que Tu és Deus, Glória a Tu és Deus. o nosso Rei. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Tu és o Deus, Tu és Senhor. Glória a Deus. Adoramos Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Continue celebrando, adorando aquele que vive, aquele que reina. Aleluia. Tu és Rei, Senhor. Eu creio que grandes coisas estão por vir, Pai. Grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Tu és Jesus. Aleluia.
não vejamos, mesmo que não entendamos, mas simplesmente confiamos. Que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável em todo o tempo. E nada foge do controle das mãos do Senhor. Amém? Quero saudar a igreja com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que nos visitam. Temos ali, não são visitantes, são da casa, né? A irmã Eleni, o Francisco. Como eu fiquei feliz de vê-los aqui nesta noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Pri também já é da casa. A Dita também já é da casa. E eu fico muito feliz nesta noite por saber que o cuidado de Deus tem sido sobre a nossa igreja. Ver a minha mãe ali também. Minhas irmãs, meus sobrinhos. E como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. O Senhor é fiel em todo o tempo. A sua palavra não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós rendemos honras e glórias ao nome do Senhor. Amém? Eu quero dar os avisos dessa semana. Na terça-feira, o Bom Dia Espírito Santo irá voltar presencialmente. Então, os irmãos estão convidados a estarem aqui, a virem, se puderem, todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã. Das 8h30 às 9h30, o irmão Roberto está aqui, glorificando, adorando, glorificando ao Senhor, estudando a palavra do Senhor com os irmãos. Então, os irmãos que já participavam, aqueles que querem participar também, que podem estar todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã. Os irmãos são todos convidados para estarem aqui. Amém. De quarta-feira, os nossos cultos continuam às 18h45. Os irmãos também são convidados a estarem conosco, orando, glorificando o nome do Senhor, clamando, suplicando, como nós temos cantado às quartas-feiras, que a melhor oração é o amar. Então, que possamos estar orando uns pelos outros e assim demonstrando o amor de Cristo. No sábado, no domingo, os cultos normais, pela manhã às 10 e à noite às 18 horas. E nesse próximo domingo, irmãos, teremos um almoço em prol da nossa construção. Foi enviado já o convite nos grupos que nós temos no WhatsApp, enviado para algumas pessoas também. Então não deixe de participar, de envolver também nesse projeto, nessa obra. O almoço não vai ser aqui, o almoço, na verdade, você retira, leva embora e come na sua casa. Estamos seguindo todos os protocolos. Então as irmãs estarão fazendo com muito carinho esse almoço. O prato principal será bife, arrolê, arroz, feijão, purê de batata e salada. Então você pode vir no culto, ouvir, retirar a sua marmita, levar para casa e saborear com a sua família. Envie para os seus amigos, para os seus familiares, esse convite também para estar colaborando com a obra do Senhor neste lugar. Não sei quantos já puderam ir ali, ver como está. A escada já está derrubada, o muro já foi levantado. Então nós estamos avançando. A obra do Senhor não pode parar e nós continuamos. Essa semana veio um rapaz da Vila Penteada aqui na igreja. Quando ele entrou, ele avistou o altar, ele não tinha vindo aqui. Ele falou: nossa, como a igreja está linda. A igreja de vocês está muito linda. Então, tudo para a glória, para a honra do Senhor. Para que nós possamos ter um lugar para a gente chegar, para vir, adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A palavra do Senhor diz, como nós temos falado, cada um contribua conforme o seu coração, conforme Deus colocar em seu coração, com alegria, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, que possamos ofertar, que possamos dizimar, devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. E os irmãos também que querem ofertar para a construção, você pode colocar no envelope também destinado para a construção, que vai ser destinado para essa obra da igreja. E que Deus abençoe esse momento. Nós vamos estar cantando o hino 381, que tem como título Amor Fraternal. Hoje pela manhã o pastor Luciano começou com uma série falando sobre o amor. Nos próximos domingos ouviremos muito sobre o amor aqui em nossa igreja. Então nós vamos cantar: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Um corpo que ama, um
corpo que se ajuda, um corpo que está sempre disposto a estar glorificando, a estar ajudando uns pelos outros, orando uns pelos outros, e nós vamos glorificar o nome do Senhor com esse hino tão lindo do nosso cantor cristão. Vamos ficar em pé e bendizer o nome do Senhor. Amém. E os irmãos também que estão pelo Zoom, que nos acompanham, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, os irmãos que também nos acompanharão pelo YouTube, Deus abençoe a vida, a casa de vocês, a família de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor. Derramando bênçãos sem medida sobre a tua igreja, sobre cada família e sobre o teu povo, Senhor. Abençoe o pastor Luciano, a sua palavra neste momento. Continue falando, Senhor, a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar, pastor Luciano, está com a palavra. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E dizer aos irmãos que meu coração está muito alegre em ver a igreja hoje, né? Rostos que nós não víamos, né? Há um tempinho. Alguns mais recentemente, né? A irmã Laura esteve presente no batismo das meninas, né?
a nossa irmã Dita, o nosso irmão Francisco, né? A nossa irmã, esqueci o nome da irmã, Eleni também, Deus abençoe, em nome de Jesus, e aqueles que estão sempre presentes aqui, né? Essa grande festa que é poder estar na igreja e adorar o nosso Deus, Ele que realmente merece por tudo aquilo que Ele fez, por ter derramado o amor dele nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, por ter dado Jesus Cristo, né, para morrer na cruz por nós. E nós só temos realmente que adorar a Ele e entregar a Ele aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, não é verdade? E é isso que nos motiva a sair das nossas casas e a caminharmos para a igreja para adorar a Deus, né? É isso que motiva muitos neste momento que poderiam também estar assistindo um programa diferente de televisão, mas pararam o seu tempo um pouquinho para estarem no Zoom presente conosco para adorar também a Deus juntamente com a igreja. Então, neste momento, meus irmãos, né, aqueles que estão no Zoom, aqueles que vão ver mais tarde pelo YouTube, tire do seu pensamento tudo aquilo que foge daquilo que Deus tem para você hoje, né? O Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar ao seu coração. Por isso, toda distração, criança correndo, cachorro latindo, louça para lavar, televisão ligada em algum outro canal, desligue, né? Desligue-se e ligue-se em Deus, amém? Eu quero convidar os amados irmãos. Eu sempre falo amados irmãos e as crianças ficam me zoando porque às vezes eu falo armados irmãos, né? E nós estamos realmente armados até os dentes, né? Com a palavra do Senhor, amém? E eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Este mês, realmente, como a Mércia falou, nós vamos pregar uma série de 8 mensagens sobre o amor. E nós começamos hoje pela manhã. Não falei o tema para os irmãos de qual que era a mensagem da manhã, mas o tema era o amor por um fio, onde nós trouxemos ali um panorama dos tempos que nós estamos vivendo. Em Mateus 24, Jesus falando sobre a queda do templo e todas as coisas que haveriam acontecer até os dias do fim. E nós trouxemos então o panorama do tempo que nós estamos vivendo, porque é importante que a igreja entenda o tempo que ela está vivendo, para que ela não se amolde a esse tempo, né? Nos tempos antigos, os crentes eram perseguidos, e ao mesmo tempo que eles eram perseguidos, eles cresciam mais e mais, né? Quando surgiam os falsos profetas, né, os falsos apóstolos, como nós vamos ler hoje, nesse texto que nós vamos ver, a igreja combatia eles com o conhecimento da palavra de Deus. Então elas tinham ciência. Hoje nós estamos com um evangelho fraquinho, raso. As pessoas não têm mais o conhecimento da palavra de Deus. Por isso a palavra diz que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, porque falta conhecimento da igreja, falta profundidade na palavra de Deus. Automaticamente nós aceitamos tudo aquilo que nos trazem, tudo aquilo que nos ensinam, e muitos são enganados por causa disso. Hoje, não sei se ainda vai aparecer ainda, mas uma moça diz que está morando aqui no bairro, e ela veio perguntar que horas que começava o culto, porque ela disse que ela mudou para cá há pouco tempo e ela estava afastada dos caminhos de Deus e ela deseja voltar. Então a minha oração por essa moça e tantas outras e tantos outros que estão por aí é que encontrem o caminho, que achem na nossa igreja a verdadeira palavra, o verdadeiro amor que vem de Deus, que é esse amor que nós estamos trabalhando no coração de cada um. É esse amor que nós precisamos resgatar, para que as pessoas que adentram este lugar, as pessoas que nos veem lá de fora, nos conheçam pelo amor, porque é assim que a igreja deve ser conhecida, amém? E essa segunda mensagem que eu trago para os irmãos tem como tema, e aqueles mais afiados na palavra de Deus já vão meio que saber qual é o texto que nós vamos ler. E o tema da mensagem de hoje é: tenho uma coisa contra ti. Tenho, porém, uma coisa contra ti. Roberto já ficou ali aguçado, pensando da onde foi que eu ouvi essa frase, né? E eu convido os amados irmãos então a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 20, e em seguida do 2 ao 7.
Amém? Hoje estamos em Apocalipse 1, do versículo 9 ao 20, e Apocalipse 2, de 1 a 7. Preste atenção naquilo que vai ser falado da palavra de Deus, porque o Senhor já começa a falar com você através da leitura. Aliás, o Senhor já começa a falar com você no momento que você adentra esta igreja. Então preste atenção em cada detalhe daquilo que o Senhor está operando no nosso meio, porque através da ação de Deus, um louvor, uma palavra, uma ministração, Ele já tocou o seu coração e já te trouxe respostas àquilo que você está procurando. Amém? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, e dizia: escreva num livro que você vê e envie a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, com as vestes que chegavam aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tem tolerado homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Acho que podemos fechar a Bíblia, né? E talvez aí para casa, creio que Deus já falou aos nossos corações mediante a sua palavra, mas nós vamos orar a Deus neste momento, pedindo que Ele continue falando aos nossos corações em todo o tempo, que os nossos corações se ardam, se inflamem de amor por Deus, de amor pela igreja, de amor pela obra, de amor pelo próximo.
Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está no meio da tua igreja. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos desamparastes em nenhum segundo, em nenhum momento, em todo o tempo. É o Senhor que nos sustenta em suas mãos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, ó Deus, entregarmos a tua palavra aos teus servos. Um povo, Senhor Deus, seleto, um povo que o Senhor quer muito bem. E por isso, ó Deus, como é este povo que eu vou trazer a palavra, Pai, que não seja eu, mas o Senhor falando à sua igreja. Assim, ó Deus, como usaste João na ilha de Patmos, ó Deus, eu peço que o Senhor me use também, ó Deus, trazendo à tua igreja aquilo que ela necessita, trazendo à tua igreja, Pai, aquilo que precisa, Pai, para que cresça, para que se desenvolva, para que seja, ó Deus, uma igreja saudável segundo o teu coração, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, que neste momento venha eu a diminuir e que o Senhor venha a crescer, Pai. Que caia, Senhor Deus, tudo aquilo que vem do homem, mas aquilo que vem do Senhor, ó Deus, fique gravado nos nossos corações, ó Pai. Como eu sempre tenho lhe pedido, e eu sei que a sua igreja também, ó Pai, está pedindo, eu tenho ensinado isso, ó Deus, como é importante este momento da oração. Como é importante nós pararmos um segundo agora e pedirmos ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, me revela, me mostra aquilo que tu queres para a minha vida. Ó Pai, se a tua igreja está orando desse jeito, ó Deus, fala, Senhor Deus, ao coração de cada um aqui essa noite, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas saia cheio de alegria e transbordando do teu Santo Espírito, cheio de amor, ó Pai, sabedores de que o Senhor os ama, ó Pai, e que o Senhor falou com eles. Fala, Senhor Deus, com a nossa igreja, assim como tu falaste, ó Deus, com a igreja de Éfeso, ó Deus, Esmirna, Pérgamo, ó Deus, Tiatira, Laodiceia e tantas outras igrejas que surgiram, ó Pai, em todo o decorrer da história. Eis aqui, ó Pai, a nossa igreja, neste momento da história, vivendo aquilo que nós estamos vivendo hoje, ó Pai, precisando da tua palavra para os nossos dias. Nos abençoa, Pai, em tudo, pois a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor novamente em Apocalipse. Nós pregamos há pouco tempo sobre Apocalipse, sobre uma das 7 igrejas, e nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja da Ásia, a qual o Senhor Jesus manda que João escreva. E neste momento nós estamos diante da primeira igreja a qual ele escreve, a igreja de Éfeso, meus irmãos. E a palavra do Senhor diz que João estava lá na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Estava ali sofrendo, estava ali passando por perseguições, estava aprisionado por causa da palavra. E João diz: eu sou companheiro de vocês nas aflições, nas tribulações. E nesses momentos em que nós pregamos sobre o amor, nós falamos sobre da manhã, que o amigo ele ama o tempo todo, e na angústia nasce um irmão. João está neste momento em angústia, João está neste momento sem saber o que vai ser da vida dele, porque muitos já se foram. Quando João pensa em Tiago, ele vê um homem que foi transpassado com uma espada. Quando ele pensa nos seus outros amigos, ele pensa naqueles que foram jogados de cima do templo, aqueles que foram arrastados por cavalos, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que foram crucificados de cabeça para baixo. E João não sabe qual que vai ser o resultado da busca dele pela palavra de Deus, qual vai ser o final, como vai ser a morte dele, se vai ser dolorida, como vai ser. Mas ele está ali em aflição, ele está ali sofrendo. Mas ele sabe que juntamente com ele existem outros. E ele diz: eu, João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Eu sou participante também do sofrimento de vocês. E a palavra diz que no versículo 10, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí, meus amados, quando João diz achei-me em espírito no dia do Senhor, nós podemos lembrar também o que aconteceu com Pedro no dia em que nós pregamos aqui até mesmo, sobre ele estando orando e vendo ali a visão que ele teve,
de um lençol descendo dos céus, e Deus mostrando a ele o que ele haveria de fazer, falando com ele. Nós vemos aqui João também se achando em espírito no dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Nós entendemos que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. E você sabe qual que é o primeiro dia da semana? Quem arrisca? Domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. É exatamente o dia em que Jesus foi entregue à morte e ressuscitou no domingo. Então os cristãos usam esse dia, o dia da ressurreição de Jesus, para adorar a Deus. É por isso que nós nos reunimos no domingo, é por isso que nós nos juntamos e falamos: este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor separou para nós nos juntarmos, o adorarmos. Temos 7 dias da semana, e desses 7 dias, apenas um nós reservamos para adorar a Deus. É claro que nós adoramos a Deus na nossa casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, mas esse é o dia que a igreja se reúne. É a igreja, todos os cristãos do mundo inteiro se reúnem para adorar a Deus, é no domingo, o dia em que o nosso mestre ressuscitou. E nós vemos então João falando: eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, e eu achei-me em espírito. E acontece que João, ele ouve uma voz o chamando, e quando ele olha para trás, ele enxerga 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro, meus irmãos. E nós vemos que a palavra do Senhor, no versículo 20, explica o que são esses 7 candeeiros. E ele diz que havia um como filho do homem, no meio dos 7 candeeiros, e trazia na sua mão 7 estrelas. E o versículo 20 explica o que são esses 7 candeeiros e o que são as 7 estrelas. O versículo 20 diz: este é o mistério das estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E quando nós paramos para pensar nessa situação, João teve uma visão. Quando ele olha, ele vê Jesus no meio dos 7 candeeiros. Isso significa que Jesus, ele está no meio da sua igreja. Isso significa que Jesus está o tempo todo no meio da sua igreja, meus amados irmãos. A palavra do Senhor em Mateus 28, 20, parte B, vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. E mais do que isso, o Senhor Jesus nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. O que João vê é algo que Jesus faz todos os dias, quando nós nos reunimos como igreja, para buscar a presença dEle, para louvar o nome dEle. Meus irmãos, como nós falamos de manhã sobre Mateus 24, fala que muitos falsos profetas se levantariam nos últimos dias, e nós temos visto muitas igrejas se levantando nos nossos dias, e de certa forma nós ficamos felizes, porque a palavra de Deus, ela deve ser transmitida, como nós falamos de manhã, como a palavra de Deus diz de manhã: esse evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Mas ao mesmo tempo que isso nos alegra, também nos preocupa, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, e diz que se levantariam muitos falsos profetas nos nossos dias, e enganariam a muitos seriam enganados. E acontece, meus irmãos, que pelo que nós lemos aqui, a igreja de Éfeso, ela não tolerava homens maus. Ela colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e venceram, descobriram que eles eram falsos profetas, eram falsos apóstolos. E como isso? Nós já até falamos um pouco antes de começar a mensagem. O povo perece por falta de conhecimento, não é verdade? Por causa desse evangelho raso que as pessoas pregam hoje,
as igrejas estão engolindo qualquer coisa, estão recebendo qualquer alimento, estão aceitando qualquer tipo de alimento. E nós vemos então uma decadência do cristianismo, onde as pessoas deveriam entender a palavra de Deus, em vez de ir à igreja para buscar entender, mas fazer como muitos faziam antigamente, consultar na palavra de Deus, para saber se aquilo realmente deveria ser como eles pregam, se a Bíblia realmente diz aquilo que eles falam. Acontece, meus irmãos, que no versículo 2, nós vemos Jesus falando aquilo que nós também já pregamos aqui sobre a igreja de Laodiceia. Ele diz: eu conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Apesar da nossa preocupação com as igrejas que têm se levantado, a alegria de saber que o Evangelho está sendo pregado, mas a preocupação de saber que também muitos falsos profetas se levantariam, a nossa confiança é de que Deus conhece as obras de cada um. Deus conhece as obras de cada igreja. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui essa noite é que a igreja de Éfeso era uma das igrejas talvez que mais recebeu elogios de Jesus. Uma das igrejas que mais recebeu elogios da parte dele. Se nós formos analisar, Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente e que, apesar das dificuldades, era perseverante. Imagina uma igreja que soa, uma igreja que trabalha, uma igreja que corre atrás. O pastor da igreja dizia: ei, tem entulho para pegar. Ia lá à igreja, sufoco, fazer. Precisava comprar um púlpito. Gente, quem vai ajudar? O sufoco, mas vamos. Precisa comprar uma cortina, gente, e agora? Gente, tá difícil, mas vamos. Precisa limpar a igreja. Estou com dor, tenho enfermidade, estou sentindo dores, mas não tem ninguém. Então vamos. Uma igreja que servia a Deus com alegria, uma igreja que travava batalhas arduamente, trabalhava arduamente no Senhor, era perseverante. Olha que maravilha! Suportava sofrimentos por causa do nome de Jesus, sem desfalecer. Ou seja, há perseguição, mas vamos continuar firme. Alguns nos enganaram, nos decepcionaram, mas vamos continuar firmes. Está difícil pegar o ônibus e ir para a igreja. Estou morando longe, mas vamos continuar firmes. Não se desfaleciam. Outra coisa que o Senhor Jesus diz: olha, eu tenho algo a favor de vocês também, que vocês também não vão com a cara dos nicolaítas, vocês não compartilham com as práticas deles. E quais são as práticas dos nicolaítas? As mesmas de Balaão. Ensinavam a jogar pragas. Mas qual que era a prática de Balaão? Quando nós vemos a Balaão, nós falamos: nossa, é um profeta de Deus, porque Deus fala com ele, Deus mostra para ele o que ele deve fazer, como se tivesse uma intimidade com os profetas que nós vemos na Bíblia. Mas se nós pararmos para pensar, Balaão era um homem movido a dinheiro, conhecia a Deus, mas também servia a Mamon, o dinheiro. Ouvia o que Deus queria que ele fizesse, mas o coração dele queria fazer outras coisas. Talvez as práticas dos nicolaítas não fossem só jogar pragas, mas fossem estar com o pé na igreja e o outro no mundo. Como Balaão, que dizia servir a Deus, ouvia aquilo que Deus tinha para dizer a ele, mas não obedecia, queria fazer a sua própria vontade. E acontece que nós vemos a história de Balaão, no final. Balaão acaba morrendo, porque ele ensina os filhos de Balaque a terem relações com os filhos de Israel, porque Balaão ficou sabendo de alguma forma que quando eles se misturassem com outros povos, eles acabariam prejudicados pela situação. Então, meus irmãos, nós vemos a igreja de Éfeso, uma igreja
que está firme, uma igreja que permanece aberta, uma igreja que apesar dos sofrimentos continua ali lutando, uma igreja que passa ano, entra ano, mas ela está ali fiel, ela sofre, ela continua trabalhando arduamente, mas tem um porém. Só tem uma coisinha só que a igreja de Éfeso estava esquecendo. Só uma coisa. Fez tanto, sofreu tanto, trabalhou tanto. Quantas coisas a igreja de Éfeso fez? Se fosse necessário morrer, morria. Se fosse necessário trabalhar mais arduamente, trabalhariam. Estavam ali para o que desse e viesse, mas faltava uma coisinha só uma coisinha. No versículo 4 nós vemos Jesus dizendo à igreja de Éfeso: só falta uma coisa para você. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Só isso. Parece que é só, né? Mas é tudo isso. Porque veja bem o que Jesus diz logo em seguida: lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Tudo isso, apesar de toda a correria de Éfeso, apesar de todo o trabalho, apesar de todo o suor, apesar de todo o tempo perdido tentando pregar o Evangelho, ensinando, educando, comparecendo aos cultos aos domingos, vindo, saindo, olhando os irmãos, cumprimentando, indo para suas casas, ouvindo aquilo que o pastor tinha a dizer à igreja, trabalhando arduamente, sofrendo arduamente. Apesar de todas essas coisas, faltava o amor, e o amor é tudo. Não adianta nada fazer todas as coisas, não adianta nada querer abraçar o mundo, se não existe o amor. Não adianta. Jesus olha para a igreja de Éfeso e disse: eu tenho uma coisa contra você. Tenho porém contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E ele diz: arrependa-te deste pecado. Arrependa-se deste pecado. Sabe por quê? Porque senão eu virei contra você e eu vou tirar o seu candeeiro do seu lugar. E o que é o candeeiro, meus irmãos? O que representa o candeeiro? A igreja. Jesus está dizendo: se você não voltar à prática do primeiro amor, não tem razão, motivo ou circunstância para você continuar permanecendo onde você está, sofrendo do jeito que você está, correndo de um lado para o outro como você está. Não adianta. Quando nós lemos, meus irmãos, e essas palavras de Jesus à igreja de Éfeso, ela fica muito clara quando nós lemos 1 Coríntios 13. Porque o que a igreja de Éfeso estava fazendo é isso que nós vemos Paulo dizendo aos coríntios: vocês estão fazendo um monte de coisa, estão correndo de um lado para o outro, vocês estão morrendo, vocês estão sofrendo, mas não vale nada se não tiver amor. Não serve para nada se eu não olhar para você e não ver o amor. O amor por meio do perdão, o amor por meio das práticas. Se eu não ver amor em você, não tem necessidade, não tem motivo por que você continuar na onde você está. Como nós estamos cansados de falar, a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. É Ele quem decide quando Ele abre e quando Ele fecha uma igreja. E quando Ele olha para uma igreja e Ele não vê amor, não tem motivos para a igreja permanecer.
Não tem motivos para a igreja continuar aonde ela está, se não há amor. Porque é pelo amor que nós somos conhecidos. O mundo vos conhecerá pelo amor. Se não há amor, não há por que ser conhecido, não há por que permanecer. Se estamos aqui até hoje, meus irmãos, é porque Deus tem olhado para nós, tem tido misericórdia de nós, tem sondado os nossos corações, e assim como Ele tem falado por meio de João à igreja de Éfeso e a todas as outras igrejas, Ele diz: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu coração. E muitas das vezes nós precisamos voltar às nossas antigas práticas. Quando Jesus olha aqui e diz: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. As obras eram as mesmas. Eles sofriam, eles corriam de um lado para o outro, eles suavam, enfrentavam dificuldades, corriam para que a igreja crescia. As obras são as mesmas. A diferença é o amor, a prática do amor. Não adianta nada nós abrirmos lugares aqui e começarmos a servir as pessoas. Não adianta nada nós fazermos uma feirinha como nós fazíamos aqui na igreja, que lotava de gente do bairro, para pegar alimentos, se não houver amor. Se não houver amor, quando nós praticamos a ação social, a igreja deixa de ser igreja e se torna uma ONG, porque não existe amor. A diferença entre nós e a ONG lá fora é que o que nós fazemos deve ser feito com amor, o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Todo mundo faz. Se você for sábado ali, perto das quadras de futebol, todo sábado tem gente entregando marmita ali. Mas quem são? É uma igreja? É uma ONG? O que são? Quando é a igreja que faz, deve ser feito com amor. Aí há a diferença. A diferença. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 13, onde a palavra do Senhor diz: Paulo passa a ensinar um caminho ainda mais excelente. E Deus nos ensina através da palavra de Paulo, onde diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, nem se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito e o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Isso daqui retrata aquilo que a igreja de Éfeso precisava. Estava correndo de um lado para o outro, estava sofrendo, mas a necessidade maior deles era o amor.
Nós devemos sim fazer todas essas coisas. Às vezes passamos por sofrimento, passamos por angústias, passamos por tristezas. Às vezes temos que correr contra o tempo para conseguirmos conciliar as coisas de Deus, as coisas da igreja, com as nossas coisas pessoais. Às vezes até mesmo sofremos um pouco por essas situações, mas não adianta fazer nada disso se não houver amor, meus irmãos. A falta de amor nos afasta do projeto que Deus tem para nós. A falta de amor afasta a igreja do projeto que Deus tem para ela. E o que Deus quer para a igreja é uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja como a igreja de Atos, em que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Significa que uma igreja saudável é uma igreja que cresce, e ela não cresce por causa das suas obras. Ela cresce porque Deus é quem dá o crescimento, mas Ele precisa enxergar em nós esse amor. Ele precisa enxergar em nós o amor naquilo que nós fazemos. E o amor muda tudo. O que é que nós não fazemos por amor? Eu pergunto para você. O que é que nós não fazemos por amor? Nós entregamos a nossa própria vida, se necessário, quando nós realmente amamos. Esse é o verdadeiro amor. Meus irmãos, quando a Júlia ficou doente e foi para o hospital, nós tínhamos uma decisão a tomar. E agora? Quem é que vai para o hospital para ficar lá? E por amor à minha família, por amor a Júlia, por amor ao seu Daniel, por amor a Daniela, eu olhei para mim e falei, eu acho que estruturalmente, fisicamente, eu acho que quem tem mais condições de enfrentar essa doença, se por acaso pegar, sou eu. Foi neste momento que por amor eu decidi passar 31, 32 dias em um hospital, aonde eu via macas com pessoas respirando, pessoal tocando o ar para dentro do pulmão, e aquele ar subindo no corredor pequeno. Por amor. O que nós não fazemos por amor? O que é que nós não fazemos por amor? Nós damos a nossa própria vida por amor. E eu perguntei aqui de manhã na nossa igreja, quantos nós podemos olhar e falar, são meus amigos? E quantos podem olhar para mim e ter em nós verdadeiros amigos? Será que conseguimos contar? Será que você pode olhar dentro da igreja e falar assim, eu posso, esse irmão é um amigo? E é no momento da angústia. O amigo ama o tempo todo, e na hora da angústia surge um irmão, surge alguém que te abraça e diz, eu estou com você, seja para o que for, que der, que vier, eu estou com você, conta comigo. Se tivermos que passar por isso, vamos passar juntos. Se tivermos que sofrer, vamos sofrer juntos. Eu vou ser o seu ombro de apoio. E eu? Será que eu sirvo a alguém como um ombro de apoio? Será que alguém pode olhar para mim como um amigo? Alguém que daria talvez a sua própria vida no momento da angústia, no momento da tristeza? Os discípulos de Jesus fizeram isso. Quando nós vemos Felipe, como nós vemos discípulo na coletoria, é isso, né? Coletoria, a palavra. Ali havia um homem, Mateus, né? Ali havia um homem que era coletor de impostos. E quando nós vemos ele ali coletando impostos, as pessoas olham para ele como um inimigo do povo, como alguém a ser julgado, como um traidor. E quando nós vemos esse mesmo, entregou sua vida por aqueles, pregou o Evangelho, pregou o reino de Deus, para que eles fossem salvos, e no final morreu para eles e por meio deles, pelo amor que ele tinha por Jesus e por seu próximo. Meus irmãos, como nós falamos aqui de manhã, o nosso relacionamento com os homens está interligado com o nosso relacionamento com Deus. Se eu amo a Deus na vertical, eu
também vou amar os homens na horizontal. Se eu não amo aos homens na horizontal, eu também não amo a Deus na vertical. Se eu estou disposto a entregar a minha vida por vocês, também estou disposto a entregar a minha vida por Deus. E assim por diante. Eu quero convidar a igreja neste momento, diante desta palavra, a voltar ao primeiro amor. Aquilo que João disse, aquilo que Jesus disse a João, que ele falasse à igreja de Éfeso: voltem às primeiras práticas, veja onde você caiu, retroceda, sonda aí o amor que havia no seu coração, as coisas doidas que você faria por mim, pela igreja, naquele tempo em que você ouviu a minha voz e levantou a tua mão, abriu o seu coração. Volte a essas práticas. Cadê aquele amor? Cadê aquele desejo de ir à igreja? Cadê aquela vontade de ver os irmãos? Cadê aquela sede de ouvir a palavra? Aquele momento de se comunicar com Deus? Aonde foi? Jesus está dizendo: volta às primeiras práticas. Nós devemos voltar, meus irmãos, ao primeiro amor. Devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, o amor que Deus derramou nos nossos corações, o dia em que Ele nos salvou, o dia em que nós o amamos fervorosamente, e que tudo que nós fazíamos para Ele, fazia aos nossos irmãos, sabendo que estamos fazendo para Ele. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, que realmente possamos voltar às práticas do primeiro amor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos por mais um culto em que o Senhor esteve no meio do candeeiro, no meio, Senhor Deus, da tua igreja, operando, ó Deus, milagres em nosso meio, em nossos corações, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está tratando a tua igreja. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está nos curando, Pai. Há feridas antigas, ó Deus, que precisam ser tratadas. E tu sabes, porque o Senhor é o Deus que conhece. Tu és o Deus que conhece as nossas obras. Tu és o Deus que conhece os nossos pensamentos. Tu és o Deus que sonda os nossos corações e conhece e sabe se há em nós caminhos maus. Há feridas antigas, Pai, que precisam ser tratadas no nosso coração. E há também, ó Deus, neste momento, feridas que estão abertas, ó Pai. Feridas antigas que foram abertas, porque nós queremos que o Senhor nos trate, Pai. Há sentimentos, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, que não é da tua vontade, Pai. Há situações, ó Pai, em nosso meio que não te agradam, mas nós, como servos do Senhor, a igreja dos últimos dias, dos últimos tempos, ó Deus, sabedores, ó Deus, de que o Senhor está às portas, nós queremos ser tratados, porque não queremos, ó Deus, que o Senhor chegue e nos veja, Senhor Deus, com essas dores, essas feridas, ó Deus, antigas, essas mágoas, ó Deus, antigas. Ajuda-nos, ó Deus, a demonstrar o amor um pelo outro, independente, ó Deus, de recebermos em troca, Senhor Deus, o amor, independente, ó Pai, de termos a retribuição, Senhor Deus, deste amor a qual nós demos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha tratar o coração de cada um de nós. Todos nós, ó Deus, queremos voltar ao primeiro amor. Todos nós, ó Deus, queremos voltar às práticas das primeiras obras. Todas aquelas, ó Pai, que nós temos praticado, mas que faltou, ó Deus, o principal, o amor. Ajuda-nos, ó Deus, a sarar as nossas feridas, ó Deus. Sara, Pai, as nossas feridas. Torna, Pai, a Igreja Batista em Jardim Cachoeira, Deus, uma igreja saudável, sem tristezas e rancores. Sara, Senhor Deus, a nossa alma. Sara, Deus, os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a viver o amor, ó Deus. E nós temos certeza, Pai, que quando as pessoas lá de fora adentrarem este lugar e sentirem a Tua presença e perceberem o amor que há em nossos corações, que foi derramado por Ti, ó Pai, e o amor que nós temos um pelos outros, e o amor que nós temos por cada ser que adentra esta porta, ó Deus, sabedores, ó Deus, de que o Senhor entregou a sua vida por cada um deles. Eu sei, ó Pai, que nós vamos crescer. Eu sei, ó Deus, que nós não vamos crescer por causa das nossas obras, mas porque o Senhor vai achar em nós uma igreja saudável, e o Senhor vai acrescentar a cada dia aqueles que vão sendo salvos, ó Deus. Traz de volta, Senhor Deus, a Tua casa, Senhor Deus, aqueles que estão perdidos. Traz de volta, Senhor Deus, a este lugar aqueles que tiveram seus corações dilacerados, tiveram seus corações, ó Pai, maltratados. Que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, o perdão em nossas vidas, venha trabalhar o perdão na igreja, Pai, em nome de Jesus. Mas aquele perdão, ó Deus, que não guarda rancor, que não maldiz, que não maltrata, mas que ama o tempo todo. Ajuda-nos, ó Deus, neste processo que nós estamos passando. Trata as feridas dos nossos corações. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Pai. Somos uma igreja que tem trabalhado, Senhor Deus, a vida inteira neste lugar, ó Pai. Temos, ó Deus, passado por aflições juntos, temos sofrido juntos, temos corrido juntos, ó Deus. Não somos, ó Deus, uma igreja para frequentar, mas nós somos uma família para pertencer. Ensina-nos, ó Deus, a tratar os nossos irmãos com amor. Ajuda-nos, ensina-nos, assim como Jesus, que amou os seus e amou até o fim, a ponto de entregar a sua vida. Abençoa-nos, ó Deus. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor Deus, o pastor Samuel, ó Pai. Faz
faz uma obra naquela vida em nome de Jesus, ó Deus. Visita o leito do teu servo, Pai. Nós sabemos agora, neste momento, ó Deus, a família está passando por aflições, por angústia, por tristeza, Pai. Mas opera no coração deles em nome de Jesus. Opera, Senhor Deus, na vida do pastor Samuel. Sei, ó Deus, com o pastor Diógenes, ó Deus, também. O irmão Lisboa tem pedido, tem nos dado informação. Opera, Pai, um milagre nessas vidas também, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, visita esse hospital Cachoeirinha. Coloca a tua mão de poder, ó Deus, naqueles que estão sofrendo neste lugar, ó Pai. Que eles sintam, ó Deus, o nosso amor queimando, ó Pai, em nosso peito, ó Pai. Que eles sintam o nosso amor neste momento por eles, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, porque nós o amamos. Há muito tempo, ó Deus, pegamos o Evangelho e dizemos: Jesus te ama e eu também. E muitas das vezes, ó Deus, essa frase foi se tornando uma frase vazia, porque nós sabemos que o Senhor ama, mas muitas das vezes nós não amamos também. Nós queremos dizer, ó Pai, a este bairro que Jesus os ama e que nós também os amamos de coração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver este amor em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada homem da Igreja Batista em Jardim Cachoeiro. Hoje, Pai, é o dia em que nós comemoramos o dia do homem batista. E nós, ó Deus, queremos te render graças, ó Deus, pela vida de cada homem aqui da Igreja Batista em Jardim Cachoeira, Pai. Somos poucos, ó Deus, mas somos fortes. Temos, ó Pai, suportado muitas coisas que muitos homens por aí não suportam e já abandonaram, Senhor Deus, já perderam o seu primeiro amor. Mas nós continuamos aqui firmes, ó Deus, e nós queremos ser homens que amam. E que esse amor seja claro em nossos rostos, ó Deus, em nossos olhos, em nossas ações, em nossas atitudes. Nós somos homens que amam o Senhor, que ama também a tua igreja. É por isso que nós permanecemos firmes, é por isso que nós não retrocedemos, é por isso que nós estamos aqui para toda obra do Senhor, ó Pai. Abençoa, Deus, cada homem em Jardim Cachoeira, e que o Senhor multiplique, ó Pai, a quantidade de homens nessa igreja em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que vamos fazer, Pai. Abençoa a nossa semana. Continua, Deus, atendendo as nossas orações. Continua, Pai, ouvindo o nosso clamor, ó Pai. Continua curando, Senhor Deus. Continua libertando, Pai, em nome de Jesus. Sei com aquela jovem que veio aqui, ó Pai, perguntando que hora seria o culto, que ela quer voltar para a igreja. Deus, visita ela agora, Pai. Não sei, ó Deus, se ela está em casa, se ela foi em outro lugar, mas onde quer que ela esteja, alcance ela, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Leva ela ao lugar certo, ó Deus. E se o lugar certo for aqui, ó Pai, nós estamos de braços abertos, ó Deus, e queremos demonstrar o nosso amor pela vida dela. Nos abençoe, Senhor Deus, em tudo que vamos fazer. Nos dá uma boa semana, Senhor Deus, debaixo da tua graça e da tua proteção, em nome de Jesus, ó Deus. E agora, Deus, nós rogamos que o amor do Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo conosco esteja, e com toda a tua igreja em cada canto dessa terra, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um.